Sim, a crença em um Deus onipotente, na Trindade, no pecado original, na divindade de Jesus, na ressurreição, na salvação pela fé, no céu e no inferno, isso não é só uma opinião, isso é um sistema doutrinário muito complexo, ou seja, crença e doutrina religiosa. Já imaginou viver com medo de tudo? Medo do inferno, medo de pensar, medo de sentir, medo até de ser quem você é. A religião não precisa de monstros nem fantasmas. Ela cria os dela dentro da sua cabeça. O verdadeiro terror não tá num cemitério, tá num templo. Não tá num filme, tá na mente de quem cresceu acreditando que desobedecer a um Deus invisível é o mesmo que assinar sua sentença eterna. E é por isso que eu tô aqui com você hoje. Nesse vídeo nós vamos demolir essa narrativa. Não com o achismo, não com a opinião, mas com a lógica, com a história e com a própria definição do que é uma religião. Eu vou te provar de forma simples e que não vai te restar dúvidas de que não apenas seguir Jesus é sim uma religião. É nesse cenário sombrio, cheio de traumas, culpa e silêncios, que surge Aline Câmara, uma ex-cristã que olhou para a própria escuridão e decidiu acender a luz. Criadora do projeto Despertar, Aline é a primeira especialista em trauma religioso do Brasil. E hoje vai abrir, aqui no canal Desprogramação Religiosa, as portas desse labirinto psicológico onde milhões de pessoas ainda estão presas, sem perceber. Eu vou colocar o cristianismo numa espécie de checklist sociológico para ver se ele passa no teste. Nós vamos olhar para o personagem de Jesus, o que chamam de Jesus histórico, e analisar como homem e não como mito. O conteúdo que você vai ver agora não é para quem quer continuar vivendo de ilusão. É para quem quer entender como a religião te ensina a ter medo de existir e como esse medo molda toda a tua vida. Como ele controla tua mente, tuas escolhas, teu prazer e até teu corpo. Aline vai falar sobre isso, sobre os mecanismos de culpa, vergonha e controle que a fé usa como arma emocional. O cristianismo tem o batismo com água, a santa ceia com pão e vinho, se ajoelhar para orar, impor as mãos sobre alguém, ir ao culto todos os domingos, cantar louvores específicos em uma ordem específica, confissão, arrependimento, penitência, dízimos, ofertas, inclusive poucas religiões são tão ritualísticas quanto o cristianismo. E olha, o que ela vai revelar aqui hoje é forte, porque o medo do inferno, o medo do castigo, o medo de ser você mesmo, tudo isso não é espiritual, é psicológico, é um trauma social, criado para manter as pessoas submissas. E o despertar não é só um nome bonito, é literalmente o grito de quem decidiu sair desse transe coletivo e respirar liberdade pela primeira vez. Também tem a estrutura hierárquica, pastores, presbíteros, diáconos, bispos, apóstolos, papa, obreiro, secretária, missionário, desde a congregação de bairro até o Vaticano, o cristianismo é uma das estruturas sociais mais organizadas da história da humanidade. Então, se você foi criado ouvindo que questionar é pecado, esse vídeo é para você. Se você ainda sente culpa por ter deixado a religião, esse vídeo é para você. E se você quer finalmente entender como o abuso espiritual te deixou marcas invisíveis, mas reais, então fica até o final, porque hoje o tema é profundo e pode ser o início da tua libertação mental. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu, já curte, porque isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam desconstruir essas narrativas. E também me motiva a continuar criando conteúdos como esse para você. Segue o canal Aline Câmara e o projeto Despertar, porque lá você vai encontrar ferramentas para se livrar da culpa, da ansiedade e do medo religioso que te acompanha desde criança. E claro, já se inscreve aqui no Desprogramação Religiosa, porque aqui a gente fala o que eles tentam te impedir de pensar. Eu recebo muitos comentários assim: você fala de religião, mas Jesus não é religião. Eu não tenho religião, eu tenho relacionamento com Cristo. O problema não é Jesus, são os homens. A religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Você seguiu a religião e por isso se decepcionou. Você nunca conheceu Jesus de verdade. Toda vez que eu ouço isso, ou alguma variação dessas frases, eu não sinto raiva. Eu sinto pena porque essa frase é o maior atestado de vergonha que um cristão pode assinar. Essas são como confissões públicas de que a sua própria fé se tornou indefensável. Imagina só um filho que vira para todo mundo e diz: olha, eu amo meu pai, tá? Ele é incrível,
mas eu tenho vergonha de ser daquela família. Eu não quero ser associado aos meus tios, meus primos, eu não suporto a casa onde eles moram, eu detesto as regras daquela casa. E, sinceramente, a história da minha família é nojenta. O que esse filho está fazendo? Quando ele tenta desesperadamente salvar a imagem do pai, mas para ele se sentir menos mal com essa defesa, ele precisa condenar todo o resto. Ele está admitindo que o ambiente, a estrutura e o legado que cercam o pai são tóxicos, são vergonhosos, são desprezíveis e que ele precisa criar uma separação artificial entre ele, o pai e a família. É exatamente isso que o cristão faz com a frase "Jesus não é religião". Ele olha para a história do cristianismo, para as cruzadas, para a Inquisição, para o apoio à escravidão, para a colonização sangrenta, para o apoio ao nazismo, para as fraudes dos pastores mentirosos que enriquecem na TV, para a aliança nojenta com a extrema-direita, para a homofobia, para a misoginia, e ele olha para tudo isso e sente vergonha, uma vergonha profunda e constrangedora de se associar a esse credo. E como ele não tem coragem de abandonar o barco, porque o conflito e a rejeição social é muito grande, ele tenta a única saída que resta, que é fingir que Jesus está num bote salva-vidas particular, enquanto o grande navio do cristianismo afunda sob o peso de suas próprias atrocidades e imoralidade que nunca fizeram questão de esconder. A frase "Jesus não é uma religião" não é uma declaração de fé ou de amor ao personagem de Jesus. Isso é um ato de vergonha. É a tentativa de resgatar o pseudo-valor do garoto propaganda de uma marca falida e rejeitada. E é por isso que eu tô aqui com você hoje. Nesse vídeo nós vamos demolir essa narrativa. Não com o achismo, não com a opinião, mas com a lógica, com a história e com a própria definição do que é uma religião. Eu vou te provar de forma simples e que não vai te restar dúvidas de que não apenas seguir Jesus é sim uma religião, como a tentativa de negar isso fala muito mais contra o personagem de Jesus do que a favor dele. Eu vou colocar o cristianismo numa espécie de checklist sociológico para ver se ele passa no teste. Nós vamos olhar para o personagem de Jesus, o que chamam de Jesus histórico, e analisar como homem e não como mito, e entender o que realmente queriam com esse personagem. E mais importante, o motivo que eu te aconselho a assistir esse vídeo até o final, é que eu vou expor a hipocrisia por trás dessa tentativa de dissociação, mostrando que ela é, na verdade, a confissão silenciosa de que o cristianismo como instituição é falho moralmente e porque muitas pessoas se envergonham de pertencer ou terem pertencido a essa religião. Então, se você já ouviu essa frase e sentiu que tinha algo de errado com ela, mas não sabia apontar o que, ou se você é um ex-cristão que está cansado de ouvir isso como desculpa, então fica aqui, porque hoje nós vamos dar nome aos bois. E vamos ver que no final das contas a religião que eles tanto negam é na verdade a única coisa que eles têm. Bom, a base do argumento deles é que Jesus é uma coisa e religião é outra. E para a gente desmontar isso, a gente precisa parar de usar a definição de religião que o seu tio evangélico usa no churrasco de domingo, que é aquela definição conveniente de que religião é só um conjunto de regras chatas criadas pelo homem. Isso é uma caricatura e é intelectualmente desonesto. Falando de forma séria, eu vou usar a definição que a sociologia, a antropologia e os estudos da religião usam. Uma religião não é só um conjunto de regras chatas. São isso também, mas eles são também um sistema social, cultural extremamente complexo, e a maioria dos estudiosos concorda que esse sistema é composto por alguns elementos chaves, e é aqui que entra o nosso checklist da religião. E o primeiro item do nosso checklist são as crenças e doutrinas. Toda religião tem um conjunto de crenças sobre a realidade, o sobrenatural, a origem do mundo, o propósito da vida e o que acontece depois da morte. É a sua cosmologia. O cristianismo tem isso? É óbvio que sim. A crença em um Deus onipotente, na Trindade, no pecado original, na divindade de Jesus, na ressurreição, na salvação pela fé, no céu e no inferno, isso não é só uma opinião, isso é um sistema doutrinário muito complexo, ou seja, crença e doutrina religiosa. Segundo item, rituais e práticas. Toda religião tem ações simbólicas e repetitivas que conectam os fiéis com o sagrado e reforçam as crenças do grupo. O cristianismo tem o batismo com água, a Santa Ceia com pão e vinho, se ajoelhar para orar, impor as mãos sobre alguém, ir ao culto todos os domingos, cantar louvores específicos em uma ordem específica, confissão, arrependimento, penitência, dízimos, ofertas, inclusive poucas religiões são tão ritualísticas quanto o cristianismo, e cada uma dessas ações é um ritual carregado de simbolismo religioso. Não é só um encontro de amigos, é liturgia, ou seja, rituais e práticas religiosas.
Terceiro item do nosso checklist: comunidade e organização social. Nenhuma religião é uma jornada solitária. Muito pelo contrário, ela une pessoas em um grupo com uma identidade compartilhada. E esse grupo sempre tem algum nível de organização com líderes e liderados, e com uma hierarquia muito clara. E o cristianismo tem isso? É claro que tem. Tem a igreja com I maiúsculo, a comunidade local e também tem a estrutura hierárquica. Pastores, presbíteros, diáconos, bispos, apóstolos, papa, obreiro, secretária, missionário, desde a congregação de bairro até o Vaticano, o cristianismo é uma das estruturas sociais mais organizadas da história da humanidade. Ou seja, comunidade e organização através de uma hierarquia religiosa. O quarto item do nosso checklist são os textos sagrados. Todas as religiões se baseiam num corpo de escrituras que são consideradas de origem divina ou, no mínimo, de autoridade máxima espiritual. E ele serve como guia para a doutrina e a moral dos seus seguidores. E não preciso nem responder, né? A Bíblia, um livro, ou melhor, uma coleção de livros que é chamado de a Palavra de Deus. Um texto que define toda a crença, toda a prática e toda a moral do sistema religioso. Inclusive, o único livro pelo qual qualquer pessoa nesse planeta foi apresentado ao personagem de Jesus. Ou seja, os textos sagrados validam uma religião. O personagem sagrado que as pessoas conhecem como Jesus foi apresentado unicamente nesse texto religioso. E por último, o quinto item do nosso checklist, que é a ética e o código moral. As religiões fornecem um conjunto de regras e princípios que ditam o que é certo e errado e que guiam o comportamento dos seus seguidores na vida diária. No cristianismo, eles têm os 10 mandamentos, o Sermão da Montanha, as proibições sobre sexo, comida, comportamento social, as opressões psicológicas e emocionais, como negar a si mesmo, mortificar os desejos, abdicar das suas vontades, a imposição de medo e da condenação, de castigo, a promessa de céu e bênçãos. Toda a vida do verdadeiro cristão é regulada por um código moral específico, que vem das suas crenças e dos seus textos bíblicos religiosos. Ou seja, a ética e a moral que é defendida pelo personagem de Jesus serve de regra religiosa para os cristãos. Então vamos recapitular aqui. O cristianismo tem um sistema de crenças e doutrinas? Sim. Rituais e práticas litúrgicas? Também tem. Uma comunidade organizada com hierarquia? Tem. Textos considerados sagrados? Sim. Um código de ética e moral? Também tem. Ou seja, ele não preenche apenas um ou dois requisitos, ele preenche todos, sob qualquer definição acadêmica séria. O cristianismo não é só uma religião, ele é um exemplo vivo do que é uma religião. Então, quando alguém diz que seguir a Jesus não é uma religião, essa pessoa está, na verdade, ignorando ou negando a realidade, o que é muito comum em quem tem o que eu chamo de mentalidade religiosa. Essa pessoa, quando nega que Jesus foi criado pela religião, ela está tentando redefinir a palavra para que a sua crença pareça única e especial, ou então, mais importante, limpa a vergonha da história do credo cristão e principalmente da vergonha do conservadorismo evangélico que nós estamos vendo hoje no Brasil. Então, agora que a gente estabeleceu que o cristianismo é inquestionavelmente uma religião e que seguir esses ensinamentos do personagem de Jesus é seguir os ensinamentos da religião, agora a gente vai para a parte mais interessante, que é como eles tentam desvincular a figura de Jesus dessa estrutura que ele mesmo supostamente deu origem. E agora vem a pergunta de $1 milhão. De onde tiraram a ideia de que o personagem principal dessa história, no caso Jesus, era contra a religião? A resposta é simples, de uma leitura seletiva e desonesta dos próprios textos bíblicos. Eles adoram citar as partes em que Jesus critica os fariseus e os saduceus, chamando eles de hipócritas e sepulcros caiados. E também quando ele vira a mesa no templo e expulsa os vendedores. E eles usam isso para dizer, tá vendo? Jesus era contra a religião organizada. Mas isso é uma distorção grotesca de todo o restante. É como ver alguém criticando a corrupção do governo brasileiro e concluir que essa pessoa é contra a existência de um país chamado Brasil. Não faz o menor sentido. A verdade é que quando a gente analisa o personagem Jesus, mas dentro do contexto que a própria Bíblia apresenta, a gente vê uma visão bem diferente sobre a relação dele com a religião. No texto, o personagem de Jesus é um marceneiro judeu, nascido numa família judia, circuncidado como um judeu, apresentado no templo como um judeu. Os textos também dizem que ele frequentava sinagogas, lia as escrituras judaicas, que é o Antigo Testamento, celebrava as festas judaicas e debatia a lei de Moisés, que hoje é a Torá.
Em Lucas 21, é escrito que ele ensinava nos templos todos os dias. Em Mateus 5, ele diz que ele não veio revogar a lei, mas cumprir a lei. Em Marcos, ele cita a Torá sobre o ensinamento mais importante. Ou seja, a interpretação de que Jesus era anti-religião ignora o vasto contexto bíblico que o retrata como um judeu profundamente religioso. O personagem Jesus não estava propondo o fim da religião. Ele estava propondo uma reforma interna na religião dele, que era o judaísmo. A briga dele não era contra ter rituais, leis e um templo. A briga dele era contra a hipocrisia da liderança religiosa da época dele, que, segundo a narrativa, usava a religião para oprimir o povo e para benefício próprio. Soa familiar para você? Pois é, a crítica que o personagem Jesus fazia aos líderes religiosos de Israel é a mesma crítica que nós fazemos hoje aos pastores e líderes do cristianismo evangélico no Brasil. Mas mesmo depois de tudo isso que a gente viu, o cristão moderno, especialmente o evangélico, acuado pela péssima reputação da sua turma, saca o último argumento da cartola e diz: eu não tenho religião, eu tenho relacionamento com Jesus. E eu não estou aqui para criticar ninguém, vamos analisar esse tal relacionamento. Como alguém se relaciona com esse personagem? Você lê um livro específico, que é a Bíblia, que foi compilado, editado e canonizado por uma instituição religiosa. Você conversa com ele através de um método muito específico, que é a oração. Muitas vezes usando fórmulas e frases prontas, ensinadas pela sua liderança. Pai nosso que estás no céu. Isso é um ritual religioso. Você se encontra com outras pessoas que têm o mesmo relacionamento num prédio específico, que é a igreja, em dias e horários específicos, para cantar músicas específicas e ouvir um sermão de um líder específico, o pastor ou o padre. Isso é comunidade, liturgia e hierarquia religiosa. Esse relacionamento te diz como se vestir, o que é moralmente aceito ou não, com quem você pode ou não transar, o que você pode ou não beber, em quem você deve ou não votar. Isso é um código moral religioso. Então me explica, que relacionamento não religioso é esse que é 100% mediado por todos os elementos que definem uma religião ou prática religiosa? Mas a questão principal para mim, e que eu recebo quase todos os dias, é por que essa vergonha toda? Por que essa necessidade desesperada de se desvincular da palavra religião, de tentar desvincular o personagem de Jesus e todos os dogmas conferidos a ele a uma prática religiosa? Porque se você acha que os ensinamentos de Jesus são uma fofura e que não causam traumas, você precisa assistir outro vídeo meu aqui no canal, onde eu mostro os traumas causados através dos ensinamentos de Jesus, que no rótulo parecem lindos, parecem uma filosofia de vida, mas que na mente humana criam conflitos profundos e minimizam todo o potencial humano. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Mas claro, o motivo pelo qual as pessoas têm vergonha de se assumirem religiosas por acreditarem em Jesus é simples. A resposta está na sua cara toda vez que você liga a TV ou abre a internet. É porque a palavra religião, quando associada ao cristianismo, não evoca mais imagens de caridade e amor ao próximo. Ela evoca a história, e a história é muito feia. Ela evoca as cruzadas, a Inquisição, a colonização e a escravização que dizimou povos inteiros em nome da cruz, o apoio vergonhoso ao nazismo e a outros regimes fascistas e opressores. E trazendo para o nosso quintal, aqui no Brasil de hoje, ela evoca o quê? Ela evoca o pastor que grita no Congresso defendendo pautas anti-humanas, evoca as centenas de milhares de casos de abusos infantis cometidos por líderes religiosos, evoca a bancada evangélica que atua como um lobby podre contra os direitos de mulheres e da população LGBT. Evoca o charlatanismo dos teleevangelistas que vendem óleo ungido e pedem Pix para comprar jatinho. Evoca a perseguição a religiões de matriz africana. Evoca a aliança nojenta e explícita com o que há de mais abjeto na extrema-direita brasileira. É disso que eles têm vergonha. A frase "Jesus não é religião", na verdade, é um escudo. É uma tentativa de pegar o bônus da promessa de vida eterna sem carregar o ônus de ser associado a esse esgoto histórico e contemporâneo da religião. É querer o céu de Jesus, mas sem ter que admitir que faz parte do mesmo clube do Malafaia, do Edir Macedo, do Bolsonaro, de todos os outros que transformaram a fé num balcão de negócios e poder. Eles tentam se agarrar a um suposto cristianismo primitivo, puro, mas que nunca existiu. Desde as cartas de Paulo, a gente já vê brigas, disputas de poder, fofoca, exclusão, mentiras, a idealização
ilusão de uma igreja perfeita do passado é só mais uma mentira que eles contam para si mesmos, para poderem criticar a religião de hoje sem ter que abandonar o barco furado da própria religião que eles tentam a 100ª reforma. Então, toda vez que você ouvir essa frase, Jesus não é religião, saiba que ela não nasce de uma verdade teológica, ela nasce da vergonha. E é o atestado de que a história e o presente do cristianismo institucional são tão sujos, tão manchados de sangue, corrupção e sede de poder que o próprio fiel sente a necessidade de criar uma bolha para proteger o seu personagem favorito. Quando o religioso tenta afastar Jesus da religião, ele acaba fazendo a crítica mais dura possível à sua própria fé. Sem perceber, ele está confessando que a estrutura criada em nome de Jesus, ela é falha. Ele está admitindo que a instituição que se autodenomina o corpo de Cristo na Terra é corrupta. Ele está gritando para todo mundo ouvir que a igreja ela é impura, é vergonhosa e indefensável. E a tentativa de desvincular Jesus da religião se transforma na maior condenação possível da obra que supostamente ele mesmo veio construir. Eles não percebem, mas quando eles dizem Jesus é bom, a religião é que não presta, eles estão basicamente dizendo a ideia é ótima, mas não existe e nunca funcionou. O que essas pessoas talvez devam se perguntar é que tipo de referência divina é essa, cujo legado principal, que é a própria religião, se tornou algo do qual seus seguidores precisam se dissociar para manter a cabeça erguida. Por isso, meu convite para você que me assiste é um convite à honestidade intelectual, especialmente para você que já saiu da religião ou que se diz sem religião, mas ainda guarda uma simpatia confusa pelo personagem Jesus. O nome disso é dissonância cognitiva. Isso cria conflitos profundos na sua psique e você pode abandonar essa dissonância cognitiva. Se você nunca tinha ouvido falar desse quadro mental que é muito comum em quem tem ou já teve uma mentalidade religiosa, eu também gravei um vídeo onde eu explico como a religião causa um quadro quase crônico de dissonância cognitiva nas pessoas. Eu também vou deixar o link aqui na descrição disponível para você assistir depois. Você pode parar de tentar salvar o garoto propaganda do sistema religioso que o criou e que sustenta todo esse sistema religioso de pé. Porque a verdadeira liberdade intelectual não está em fingir que a sua religião não é uma religião. Está em ter maturidade de olhar para o sistema inteiro, o personagem, a doutrina, a instituição, a história e ter coragem de questionar as bases de tudo isso. E reconhecer que talvez você tenha sido convencido a se agarrar a uma ideia de filosofia de vida que não te representa. E você? Qual foi a pior variação dessa frase que você já teve que ouvir de um religioso? Você também acredita que seguir o personagem de Jesus não é seguir uma religião? Escreve aqui nos comentários que eu leio pessoalmente cada um deles. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu, já curte porque isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam desconstruir essas narrativas. E também me motiva a continuar criando conteúdos como esse para você. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Obrigada pela sua atenção até aqui e até o próximo vídeo. Desperta! Bom, pessoal, agora que vocês assistiram o vídeo da Aline Câmara, dá para entender o peso do que foi dito aqui hoje, né? Isso não é só um papo sobre religião. Isso é sobre a saúde mental de milhões de pessoas que foram moldadas pelo medo, pela culpa e pela chantagem emocional que a fé impôs, desde a infância. O que a Aline trouxe aqui é um retrato psicológico de um sistema que se vende como amor, mas que vive à base de controle. A religião, principalmente o cristianismo institucional, não educa, ela programa. Ela pega a mente de uma criança, enche de terror e chama isso de ensinamento. Só que o que ela chama de ensinamento é trauma. É medo travestido de fé. Muita gente acha que trauma religioso é exagero, mas não é. E isso é neurociência, é psicologia pura. Quando uma criança cresce ouvindo que é pecadora por natureza, que vai arder para sempre se não obedecer, que tem um olho invisível vigiando tudo que ela faz, ela internaliza esse medo como parte da identidade dela. Isso muda o funcionamento do cérebro, altera a forma de pensar, de amar, de confiar nos outros. É como viver num filme de terror que nunca acaba. Só que o monstro é invisível e a prisão é dentro da cabeça. O que a Aline mostra no projeto Despertar é justamente esse processo de reconstrução. Porque quando você sai da religião, o corpo sai primeiro. Mas a mente demora. Você ainda sonha com castigo,
ainda sente culpa por pensar, ainda se pega pedindo desculpa para um Deus que nunca te respondeu. E é por isso que o trabalho dela é tão importante, porque ninguém te ensina a viver sem religião. A sociedade inteira foi construída para te manter dentro desse medo. Tudo é culpa, tudo é pecado, tudo é inferno. É como sair de um cativeiro e ainda achar que não merece a liberdade. A verdade é que o abuso espiritual é tão sério quanto qualquer outro tipo de abuso. Ele não deixa roxo no corpo, mas destrói o senso de valor pessoal, a autonomia, a capacidade de confiar em si mesmo. E a religião faz isso com maestria, vendendo o veneno como remédio. Te quebra para depois te vender a cura. Te traumatiza para depois te oferecer perdão. É um ciclo doentio, e quem lucra com isso são os mesmos que sempre lucraram. Os líderes, os pastores, os padres, os televangelistas que vivem do medo alheio. E quando você observa tudo isso pela lente da ciência, da psicologia, da sociologia, da filosofia, o quadro é ainda mais claro. O cérebro humano evoluiu para buscar sentido, para encontrar padrões, para criar narrativas que expliquem o que não entendemos. A religião se aproveitou exatamente disso. Ela oferece respostas fáceis para perguntas complexas e cobra obediência em troca de conforto emocional. É uma engenharia social baseada em medo e esperança. Só que quando o medo é o motor da fé, o amor deixa de ser amor. Vira submissão. E é por isso que o que a Aline faz é revolucionário. Porque ela não só denuncia o problema, ela oferece o caminho de volta para dentro de si. Ela mostra que dá para reconstruir uma vida livre de dogmas, com autoestima, com racionalidade e com empatia. E o mais bonito é que ela faz isso com humanidade, sem ódio, sem arrogância, sem precisar se colocar acima de ninguém. Porque ser ateu, ao contrário do que o senso comum prega, não é ser frio, nem vazio. É justamente o contrário. É olhar para a existência e entender que a responsabilidade de cuidar, de amar e de evoluir é totalmente nossa. A gente não terceiriza isso para nenhum ser imaginário. E sabe qual é a parte mais dolorosa? É perceber que tanta gente boa ainda vive aprisionada, achando que se libertar é trair a própria fé. Gente que vive doente da alma, com medo de ser sincera, de ser autêntica, de se assumir como é. É por isso que o trabalho de desprogramação é tão essencial, porque a desprogramação não é só sobre religião, é sobre reescrever a própria mente. É sobre trocar o tenho medo de errar pelo tenho coragem de viver. É sair da culpa e entrar na consciência. E você que está me ouvindo agora, se em algum momento da vida sentiu esse nó na garganta, essa sensação de que tudo que te ensinaram não fazia sentido, mas o medo não deixava questionar, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas passaram por isso. E o primeiro passo para a cura é justamente reconhecer o que te fizeram acreditar. O segundo é se permitir duvidar, porque duvidar é o primeiro sinal de liberdade intelectual. Então, se esse vídeo te tocou, compartilha ele. Manda para aquela pessoa que ainda carrega culpa, que ainda sente medo do inferno, que ainda acha que pensar é pecado. Mostra para ela que existe vida depois da religião, que existe paz depois da culpa, que existe amor depois do medo. Segue o canal da Aline Câmara, mergulha no projeto Despertar e aprende com quem viveu o inferno psicológico e teve coragem de sair dele. E claro, se inscreve aqui no Desprogramação Religiosa, porque aqui a gente fala o que a religião não quer que você ouça e o que o medo tenta te impedir de entender. Porque olha só, a verdadeira liberdade não vem quando você para de acreditar em Deus. Ela vem quando você entende de verdade que nunca precisou dele para ser humano. Então, se curtiu, deixa o like e comenta aqui embaixo o que esse vídeo despertou em você e compartilha com quem precisa acordar para essa realidade. Porque, sinceramente, quanto mais gente despertar, menos espaço o medo vai ter. A rebelião contra o dogma começa dentro da mente. E, olha, o primeiro passo para desprogramar é pensar. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, despertar é se libertar.